Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eremeus e vou fazer uma tiragem de tarô, uma leitura com tarô para seu momento. Eu nem vou ler as cartas, eu tô só enrolando aqui. É uma mensagem intuitiva, mensagem atemporal de acesso à energia coletiva, né? Então pode não ressoar para todo mundo, porque não fazer sentido agora, nesse momento. E se não fizer sentido, eu recomendo que acesse o canal e veja se alguma leitura te chama a atenção. Veja se a leitura pode fazer sentido pra você, pro seu momento. É isso. Vou começar o tarô. Sobre o que vamos falar hoje? Quem são as pessoas que estão acessando essa leitura? Em qual momento elas estão? O Imperador com o Louco. 10 de espadas. O Sol. O Imperador com o Louco. 10 arcanos maiores. Aqui eu tô vendo o reinício. O início de uma nova jornada. Aqui você, como imperador, você é alguém que está no domínio do seu material, da sua vida material, financeira. Você está no domínio da sua prosperidade, da sua casa. Você pode ser alguém que já tem uma certa experiência naquilo que você faz. Uma experiência não, né? Uma certa experiência não. Você tem experiência, tem domínio, tem maestria naquilo. É como se você tivesse alcançado o lugar máximo daquilo. O trono, tipo, você foi o soldado, aí você passou pra tenente, enfim, essas hierarquias você vai subindo, subindo, aí você chega no domínio final, você se torna o rei, o imperador. É alguém que tem maestria daquilo que faz. É uma energia muito boa do imperador para questões financeiras, material. Para relacionamento não tanto. Mas eu vou tirar mais cartas pra ver do que a gente está falando. E o louco é que, bom, como você já tem esse domínio, essa maestria, como você já alcançou esse lugar, através de muito sofrimento, né? Você vai ter uma nova jornada, um novo início, um recomeço. Aqui tem uma espécie de. Não é isso. O que mais? O que estamos falando aqui? Mais um. Caiu 3. 7 de ouros, a lua e o cavaleiro de copas. Nossa. Eu sinto que você fica esperando chegar uma certa proposta, um, um convite. Aqui no oculto você tá no inconsciente, você tá esperando alguém vir até você. Alguém falar alguma coisa, nossa, eu sinto que a energia mudou, ou sei lá. Mas tem uma espera inconsciente. Como um cavaleiro de copas, aqui tá falando muito de questões emocionais. Talvez você espere uma proposta de relacionamento, um pedido de namoro,
E aí você tá esperando inconscientemente. Tá. O imperador falou. Talvez você esteja esperando uma pessoa nova. Um imperador novo. Bom, tem essas duas possibilidades. Ou você é o imperador que tá indo numa nova jornada de talvez entregar alguma coisa pra alguém, uma proposta. Ou você tá esperando que alguém te traga, que o imperador te traga uma proposta de relacionamento, de. Bom, eu vou clarificar o imperador. Clarifica esse imperador pra mim. Mais um. 8 de paus. Exatamente. Sim, você é alguém que tá esperando. Nossa, caiu essa carta, gente. Eu não sei nem se eu falo todas. 8 de. 8 de paus, 4 de paus, rodou da fortuna e os 7 de paus. Nossa, tem muito paus aqui. Você realmente está esperando o movimento de uma pessoa, só que, bom, eu acho que ela, eu acho que ela tá na defensiva. Você tá esperando que alguém saia da defensiva. Nossa, o papo. Aqui é relacionamento. É como se você estivesse esperando um, um puxão, uma virada do destino. Você está esperando um movimento de sorte. Ou você está esperando alguém que você acredita que seja do seu destino. Tem algo aqui de a espera do movimento do destino. Você está esperando que o destino mova alguém até você. Só que esse 7 de paus aqui. Ó, você. Clarifica o 7 de paus. Ou você tá esperando que o destino mova alguém que tá se recusando aí até você. Alguém que tá se defendendo de você. Clarifica o 7 de paus. É. Essa pessoa aqui. Ela tá. Eu não vou dizer com medo, mas é. Ela tá com medo. Eu tô sentindo um receio, uma angústia. Tem uma energia de se sentir preso ao medo. Alguém que tá preso ao medo. E aí eles não se movem. Ele só se defende aqui. Ele ou ela, né? Mas, bom, pode fazer sentido pra outra pessoa. Vou falar com ele porque tem um imperador aqui no início. Mas alguém que tem medo de tentar chegar em você. E aí fica só na defensiva. Uma pessoa que talvez tenha medo de se enxergar com você de fato. Tenha medo de sentir. Nossa, que sensação estranha. Eu tô sentindo muito alguém aqui que tem medo. Que tem medo de sentir prazer com você. Mas é estranho porque é como que se a pessoa soubesse que isso fosse acontecer. Ou ela soubesse que o prazer que ela fosse sentir fosse ser tão forte que ela não ia conseguir mais resistir, mais negar, entende? Só que ela sabe disso meio que intuitivamente. E aí ela meio que se prende e ela se nega a enxergar, se nega a sentir, se nega até a imaginar. Ela se esforça muito pra não conseguir, pra não ficar visualizando, imaginando. E aí ela fica na defensiva, tipo, pode ser uma pessoa que você aparece e aí ela já tipo vira o rosto, já sai, já foge, já. É uma energia muito engraçada. Mas ao mesmo tempo tem essa questão dessa graça de sentir que você é uma graça. Eu tô sentindo um certo conforto, um certo carinho,
como se a pessoa te olhasse dessa forma, só que ao mesmo tempo ela só quisesse te olhar, não quisesse chegar tão perto. Porque ela não quer ser engolida pelo prazer de estar com você, pelo desejo de ter você. Nossa, tem essa energia aqui. E aqui só confirmando, as de ouro com 9 de ouros, com cavaleiro de paus, 4 de ouros, só confirmando tudo que eu já falei. Bom, tem uma energia engraçada. Eu não sei nem mais o que falar aqui, não sei mais o que perguntar. Tá, tá. Como vai ficar essa situação? O que vai acontecer? Qual é o futuro próximo dessa situação, dessa relação? Nossa. Qual é o futuro próximo dessa situação? Nossa, mais uma. Aí, vou pedir mais uma só. Não vou aceitar invertido. A torre com as de espadas. Aí o sol com 10 de espadas. E o carro. Nossa. É, tá, entendi. Aqui o 6 de paus. Hum, aqui com a torre e com as de espadas é a armadura de alguém vai cair. Eu tô sentindo um corte de nesse estado, nesse movimento de cegueira do 8 de. Ai, deixa eu beber uma água aqui. A torre. Essa pessoa que tá nesse nessa prisão mental, ela vai passar por um processo de ruptura para poder sair, para poder tirar esse medo e sair dessa defensiva. Alguém vai passar por um processo e é muito espiritual isso aqui. Isso aqui é da pessoa, com as entidades dela, com o universo, que é tipo assim, vai viver sua vida enquanto ele não tá passando por isso. É, a própria espiritualidade, a própria energia espiritual trazendo uma ruptura para essa autodefesa, para essa defensiva, para esse medo. Eu sinto aqui que vai ter uma espécie de clareza mental. A pessoa vai ter uma espécie de consciência, vai depois dessa ruptura, né? É como se fosse. É não, é um corte do medo. Um, um corte dos bloqueios, até mesmo de padrões de pensamento, de crenças limitantes, eu tô vendo. E a pessoa vai ter uma expansão. Eu sinto aqui uma certa expansão da consciência, até porque aqui também tem o sol. Ah, nossa, posso dizer aqui um processo de iluminação mental, de clareza, de. Não é exatamente uma revelação, mas também eu sinto um pouco de. Como que se a outra pessoa fosse ter uma certa revelação espiritual sobre a própria cabeça, sobre si mesmo. E. Nossa, eu sinto que é uma pessoa que vai ter uma certa crise de autoconsciência, que no começo vai ser meio conflituoso, vai ser meio desesperador para a pessoa, mas que vai trazer um avanço para ir para a questão de vocês. Aqui o sol com 10 de espadas é justamente quando você percebe que você não tem mais saída, tipo, não tem para onde você fugir, não tem o que você fazer, não tem como mais você negar. E aí meio que se torna inevitável que essa situação avance, sabe?
É tipo, eu sinto que a pessoa negou de todas as formas e que de todas as formas foi mostrado pra ela aquilo que ela tava negando, até que chegasse um ponto em que ela só falasse assim: ah, foda-se, é isso que eu sinto, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu preciso. E aí a pessoa, tipo, meio que só vai na sua direção, tipo, a pessoa só avança. E aí você meio que consegue aquilo que você quer. Aqui tem um seis de paus, que é a fala da vitória. Só que e aqui já tem o sol falando que já fala disso, né? De novos inícios, de prosperidade, abundância, de clareza de consciência, enfim. E aqui fala do avanço. O carro é o triunfo, né? É a conquista. É o. Nossa, tem algo na minha intuição aqui até do próprio tarô. Como se fosse. Como é que eu posso dizer? Uma revelação aqui que o próprio tarô falou. A própria. Bom, enfim. Os quatro cavaleiros dos quatro naipes, eles estão contidos aqui nessa carta. Então, é como se fosse ter um avanço e vai ser rápido. Dessa pessoa em direção a você, em relação a você. Então é alguém que não vai conseguir se segurar depois dessa quebra dessa torre, depois dessa crise de consciência, de autorrevelação que a pessoa vai ter, ao ponto de não conseguir mais se segurar. Que ela simplesmente, é como eu sinto um pulo, é como se a pessoa pulasse em direção a você, ou corresse. Mas eu tô sentindo que não é tipo como se a pessoa estivesse andando. Pode ser que na cabeça dela vai, ou na sua cabeça vai soar como se a pessoa tivesse pulado em sua direção, ou corrido, sabe? Nossa, pode ser que a abordagem dela seja meio afrontosa, meio. Seja meio no susto. Eu tô sentindo uma energia de susto. Aqui você vai tomar um susto quando essa pessoa fizer um movimento em direção a você. Tipo, ela pode chegar do nada, de um ponto cego seu, ou em um momento que você tá distraído ou distraída. E você meio que só não espera. Ela pode querer surpreender você. Ou querer te pegar desprevenido, que é pra você, não sei. Ele pode estar querendo fazer você dar risada. Eu tô sentindo isso. Enfim. Conselho final. Conselho final. É isso. Nossa. Assim, cada carta que eu tiro, ela fala de cenários. E esses cenários, eles não vão ser rapidinhos. Tipo, o que vai acontecer aqui, eu tô vendo que não é, tipo, em uma semana, tá? Pode ser um mês, até 3 meses. Mas uma semana isso aqui não acontece, não. Com todo respeito. Bom, eu acabo ficando uma leitura grande. Conselho. Rainha de espadas, 2 de ouros e no fundo tem 7 de copas e 2 de copas. É interessante, porque ao mesmo tempo que tem a rainha de espadas aqui, tem o 7 de copas aqui. A rainha de espada ela é muito racional. Nossa, tá, entendi. Eles estão falando pra você equilibrar a sua racionalidade com o seu excesso de. Esperar muito passar. O seu excesso de ilusão. É como se você. Ai, eu já até entendi. Como se você fosse de um estado para outro. Ou você é muito racional em certos momentos, ou você é muito iludida
ou iludido. Como se você tivesse esses dois extremos. É que o com dois de ouros pede pra você ter um equilíbrio. O conselho é, você vai ter que equilibrar isso. Esse, porque a rainha de espadas, ela é alguém que é muito crítica. É muito justa, muito crítica, muito impaciente. Ela é muito cética, muito cortante. Bom, toma cuidado pra você não cortar a brisa da pessoa e ao mesmo tempo toma cuidado pra você não cair muito em ilusões e fantasias depois do movimento ou até mesmo depois de ter assistido essa leitura. Nossa, aqui eu entendo vocês na nos dois extremos. De entendo vocês terem que equilibrar porque eu também sou assim. Tem que equilibrar. Mas é isso. Você vai ter que aprender a equilibrar a racionalidade com a fantasia da sua mente, com a ilusão do relacionamento. Não crie muitas expectativas no sentido de, essa pessoa vai agir assim, 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 ou ela é assim, 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 porque senão aqui vai ferrar. Meio que você tem que dar espaço pro outro se mostrar e ao mesmo tempo você tem que estar com a mente aberta para receber, sem criticar, sem julgar, bom, sem ser tão cortante. Aqui eu tô sentindo uma coisa de parar a sua mente em momentos muito específicos e eu tenho uma sensação, né, intuitivamente falando, que você vai saber em quais serão esse momento. É como se na sua intuição fosse ter alguma coisa meio que te puxando ou te travando, falando assim, pare. Tipo, na hora que você for pensar alguma coisa, ou na hora que você for verbalizar alguma coisa, você pode acabar tendo uma sensação muito corporal e muito emocional de tipo, pare. Vai ser muito intuitivo. E aí meio que vocês têm que se conectar com a intenção de vocês. É isso. Se você gostou do vídeo, curta. Segue o canal. Ou se não fez sentido pra você, peço que assista os outros vídeos. E que mesmo assim deixe o like. Quem quiser alguma leitura particular, meu contato tá na descrição. Tchau.